Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso de Sheet Metal no Autodesk Inventor. Pessoal, para quem acompanhou a última videoaula, eu expliquei o recurso de punch, que é literalmente ali um sistema de punção ou remoção de material por pressão. Bom, eu vou explicar nessa videoaula como que eu crio um padrão, ou seja, um perfil para ser aplicado em outras chapas, caso você tenha um ferramental específico, caso você esteja desenvolvendo ali algum cliente e queira demonstrar esse recurso, eu acho que vale a pena. Bom, antes de começar o tutorial, um recado que vale a pena aí passar para vocês. Para quem ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, porque somente assim você vai acompanhar novos materiais em primeira mão. E também compartilhem esses vídeos para que eu continue trazendo esse projeto de videoaulas gratuitas para vocês. Galera, vamos ao que interessa. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu preciso criar um padrão, ou seja, uma superfície de referência e a partir dessa face construir o esboço para uma extrusão, para o sistema de cut, para extrair essas propriedades. Bom, nesse caso é importante a gente olhar alguns itens. Por exemplo, o Sheet Metal Default eu não vou alterar, ou seja, vou deixar com 0.5, porém eu preciso ter em mente que o nome espessura deve ser utilizado posteriormente no meu elemento de corte ou extrusão. Nessa aula eu vou utilizar alguns conceitos de parâmetros ou o FX do Inventor, ok? Então, nesse caso, o que a gente precisa entender é que a espessura da chapa tem o nome de thickness com 0.5. Beleza? Eu não vou alterar, então eu vou fechar essa janela. Na sequência, eu vou habilitar o Start UD Sketch, padrão para o elemento face, e eu vou selecionar aqui o meu elemento do plano XY. Bom, a geometria que eu vou desenhar pode ser com linha, pode ser com retângulo, ela só vai servir de orientação para o corte. Então eu vou habilitar aqui o comando de retângulo por 2 pontos e selecionar uma dimensão como, por exemplo, 100 por 100. Ok? Vou finalizar o sketch e eu vou criar uma face em relação a essa estrutura. Lembrando que eu não estou trocando os parâmetros tanto de um fold, de bend, está como default do arquivo Inventor. Agora sim começa a criação do nosso padrão. Eu vou habilitar o Start UD Sketch e selecionar a face do plano referência. Eu preciso desenhar exatamente o padrão de recorte. Nesse exemplo, eu vou fazer um sistema de flange e alguns itens ali de rasgos na lateral desse círculo, ok? Eu vou começar criando uma referência com a linha de construção, mas isso não é necessário, é só para organizar o esboço e para ficar mais fácil da gente referenciar o círculo, o recorte e assim por diante. Então, eu vou habilitar o comando linha, alterar para o método de construção ou construction line e selecionar os itens de midpoint em cada aresta. Essas referências vão servir tanto para centralizar a flange quanto posteriormente colocar a estrutura dos rasgos na lateral. Então, ponto a ponto de midpoint, e esse aqui vai ser o centro do nosso círculo. Bom, na sequência eu vou habilitar o comando círculo e desabilitar o item de construction. Uma vez que você habilita, ele não é desmarcado automaticamente. Vou referenciar ao centro e passar uma dimensão. Nesse caso, para ficar muito mais prático na hora de você inserir isso na sua chapa e você poder alterar, todas as cotas e dimensões que você coloca um nome no parâmetro, ele é exportado automaticamente. Você também pode fazer manual com as referências D0, D1, D2, D3, mas fica muito mais organizado. Então, eu vou colocar aqui, ó, diâmetro maior igual 20 milímetros, ou seja, esse meu arquivo está em milímetros, então 20 unidades corresponde como 20 milímetros. Cuidado, porque o nome das funções não pode ter espaço, ele aceita como um erro, fica em tom de vermelho, e também não pode ter caracteres que ele não corresponda. Por exemplo, o item de traço é como se fosse um valor negativo ou menos, ele também não deixa ser habilitado. Se você preferir, pode colocar o underline, que é um símbolo neutro, e aí você pode referenciar como diâmetro maior, ok? Apertando o Enter, ele cria essa estrutura e automaticamente, quando você habilita a aba de Manager, habilita a função de parâmetros, ele já traz para você aqui, ó, diâmetro maior
com 20 milímetros. Essa estrutura vai ser exportada junto com essa minha ferramenta. Você até pode habilitar o item de Options exatamente aqui no Tools, Document Settings e dentro da opção de Unit, Display as Expression, ou seja, mostrar na tela de construção do esboço os nomes e as funções que você está habilitando. Quando eu aplico e fecho, ele põe aqui, ó, diâmetro maior. Eu vou repetir esse processo criando um círculo na parte superior e colocando aqui a referência diâmetro menor e uma informação como 5 unidades, ou seja, 5 milímetros. O que pode acontecer na sua estrutura? Quando eu criei esse círculo, ele está referenciado à minha vertical, porém, ele não está referenciado ao círculo inferior. Uma vez que eu aumente o diâmetro desse 20 milímetros, ele pode sobrepor sem problema nenhum o círculo menor. Então, se eu alterar o diâmetro maior para 30 unidades, reparem que ele vai sobrepor o diâmetro menor e aí você começa a pensar, não adianta simplesmente colocar os nomes, organizar na parte de exportar. Você tem que vincular o seu esboço com parâmetros para que eles não sejam criados soltos, ou seja, eu preciso truncar, travar essa referência e aí sim, vou criar uma cota do círculo 1 até o círculo 2. Você pode pegar pelo centro, o que pode ser um erro também para você, porque toda vez que você precisar colocar o espaço, você tem que somar uma quantidade, ou se você preferir, você pode pegar em relação ao item externo. Quando você passa o mouse próximo aqui ao quadrante do círculo, reparem que ele muda a sua simbologia. Então, clicando próximo ao quadrante inferior do círculo 1 e próximo ao quadrante do círculo 2, ele cria exatamente o espaçamento. Fica muito mais prático. Então, uma vez que você preenche espaço igual 2 milímetros, ele já referencia. A partir de agora, uma vez que eu altero o diâmetro maior, por exemplo, para 30 milímetros, o círculo menor é corrigido exatamente com espaço de 2 milímetros. Beleza? Partindo desse princípio, você pode referenciar qualquer objeto, ok? Mesmo que eu crie fora das linhas de centro, eu posso utilizar os itens de Constraint. Eu estou executando um rasgo e a partir dessa estrutura eu posso referenciar um elemento sempre à horizontal ou sempre à vertical. Eu vou referenciar sempre à vertical o ponto central desse meu objeto com o ponto inicial do retângulo. Os dois vão estar alinhados em relação ao meu elemento vertical e ele não vai mudar de posição. Uma vez que eu coloque também a distância desse meu retângulo, eu posso descer a minha estrutura, referenciar a linha ao quadrante do círculo, colocar aqui 6 unidades. Eu vou travar a dimensão desse retângulo, talvez na estamparia eu não tenha que ficar alterando essas dimensões, então vou colocar aqui 6 unidades pelo comprimento de 12 unidades. O círculo pode ser alterado, essa minha referência superior também pode ser alterada, o espaço também pode ser alterado, porém esse retângulo não coloquei nome e eu não coloquei funções. Quando eu exportar esse parâmetro, vocês vão perceber que ele vai estar como D0, D1, D2 e assim por diante. Só para fazer um teste, eu vou aumentar aqui o diâmetro maior para 30 novamente. Reparem que o retângulo está orientado em relação à vertical, com as dimensões, e o círculo maior também foi corrigido conforme o espaçamento. Então, criando essas funções, só falta executar mais um item para ele ser exportado. Eu vou retornar aqui com o diâmetro de 20, e toda vez que vocês habilitaram lá o Push Tools, que vocês fizeram a punção, ele foi criado a partir de um ponto. Então, dentro do esboço que vocês estão criando, vocês têm que criar automaticamente o ponto de insert. Nesse caso, pode ser o ponto central do círculo maior, pode ser uma quina de um retângulo, tendo em mente que quando você habilitar o item de Punch Tool, é nessa referência que ele vai ser criado. Então, com o comando Point, eu vou selecionar o centro do círculo maior e finalizo o meu esboço, ok? A partir dessa estrutura, eu vou executar ou o comando de extrusão por corte ou o próprio comando de cut. Indifere ou um ou outro, o que é importante vocês executarem a sua estrutura de remoção. Para ficar mais rápido, eu vou apertar a tecla E de extrusão e selecionar as 3 geometrias que eu criei. Como eu quero cortar, eu vou mudar aqui o processo para o item de cut, isso aqui é o modelamento básico, e aí entra aquela importância do nome, a espessura que eu havia comentado com vocês. Se na chapa que vocês estiverem exportando,
vocês quiserem cortar exatamente um elemento ali sólido com exatamente 10 milímetros, 5 milímetros, fica um pouco mais vinculado. Você tem que criar um nome, um parâmetro e aí sim alterar quando for inserido. Nesse caso, como é uma chapa, ele tem que cortar exatamente a espessura da chapa, independente do valor. Eu vou clicar na seta exatamente no valor de distância e habilitar List Parameters, ou seja, lista de parâmetros. Dentro dessa lista vai ter todos os itens e o item também de thickness, que é a espessura. Automaticamente, quando eu cortar, ele vai cortar a espessura da chapa. Beleza? Vou confirmar com um OK e ele já está criado. Outra dica importante é que o esboço que você criou, essa estrutura de recorte, ela precisa estar compartilhada para eu conseguir retirar ele na hora de extrair. Então, dentro aqui do meu browser, do meu navegador, eu vou clicar no mais da extrusão 1 e clicar com o botão direito em cima do Sketch Tool. Eu vou selecionar Share Sketch, ou seja, compartilhar o sketch, e ele vai passar a ser visualizado em cima do meu 3D e aqui embaixo na simbologia como se fosse uma mão, né? Um compartilhamento com outras ferramentas. Bom, esse é o primeiro passo para você criar a sua ferramenta. Segundo passo, você vai clicar na aba Manager ou aba de gerenciamento e dentro do item de Author, que é a referência de criação de iPart, iFactory, iMate, Export, eu vou selecionar esse comando aqui, ó. Ele tem o nome de Extract iFactory, que é a extração de ferramentas, caso você tenha criado em cima de um sólido, e automaticamente quando eu habilito, ele traz uma janela de configuração. Eu só vou arrastar aqui o item de 2D e trazer o Extract iFactory para a lateral. Bom, no item chamado Type, eu tenho duas opções, o Standard iFactory e o Sheet Metal Punch iFactory. Se você estiver tratando como sólido IPT, é a primeira opção. Se você estiver com o IPT em Sheet Metal, é a segunda opção, beleza? Bom, ele vai perguntar para você assim, qual é a ferramenta ou qual é a extrusão que você deseja extrair desse sólido? Eu quero extrair a extrusão número 1. Ele vai pegar todas as propriedades, todos os parâmetros que você preencheu e cada elemento já vem organizado como size parameters, ok? Você ainda precisa selecionar o esboço que você criou, porque nesse esboço contém os pontos, contém as suas referências. Então, na sua estrutura, você vai vir aqui embaixo, Select Sketch e selecionar no seu browser, no seu navegador, o Sketch Tool. Beleza? Então, ele já tem a referência do seu sólido, a referência do seu esboço e caso você queira exportar dimensões, para quem acompanhou a última videoaula, a gente colocou lá as tabelas e foi preenchendo manualmente cada espaçamento, cada estrutura. Eu posso clicar em cima da cota, no caso D6, que é a distância do retângulo, e adicionar ao meu size parameters. Qual é o problema? Ele não está nomeado, ele tem ali o D6, mas é padrão de criação do Inventor. Por isso que eu comentei, se você quiser exportar organizado, a melhor coisa a fazer é renomear. Beleza? Essas funções para mim já satisfazem, eu não quero levar mais nenhum elemento 2D e eu vou clicar no botão Save. Ele vai trazer aqui uma pasta padrão do Inventor, nesse caso é o padrão 2016, com 4 pastas de bibliotecas. Geometry Shape, Pocket, Punch e Slots. No nosso exemplo, é o item de Punch, ok? Ele tem aqui todas as ferramentas padrões e agora você vai dar um nome a essa estrutura. Por exemplo, ferramentaria, cliente XYZ, modelo 123. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, modelo YouTube, ok? Para ficar mais fácil de vocês identificarem. Eu vou salvar essa estrutura e automaticamente isso ficou na minha biblioteca. Se você quiser criar mais elementos, sem problema nenhum. Professor, eu preciso abrir esse arquivo enquanto eu estiver criando a chapa? Não. Uma vez que você já exportou, você não precisa mais desse seu arquivo de referência, ele já criou na biblioteca. Então, eu vou fechar esse arquivo, ok? Eu vou salvar somente por garantia, caso eu queira mostrar isso posteriormente. E dentro de uma nova peça, onde eu já fiz o item de face e sketch, eu simplesmente vou habilitar agora o comando de Punch Tool e selecionar os pontos. Mas, professor, a referência aqui do arquivo não está nessa peça. Sim, isso que é o interessante do comando. Você criou a ferramenta, salvou na biblioteca e agora basta habilitar o Punch Tool.
selecionar aqui modelo YouTube, ele até cria uma imagem, quando foi o save, ele ficou um pouco deslocado, mas não vai interferir em nada. Vou habilitar o Open e automaticamente, ó, ele criou aquela ferramenta exatamente nos pontos que eu referenciei e eu vou repetir aquele tutorial da aula passada. Geometry, eu posso alterar o ângulo para 90 graus, ele fica exatamente na minha vertical, eu posso colocar 45 e aqui eu acho que o mais didático é 90. Em relação ao size, eu posso alterar os valores que eu havia preenchido aquela hora. Então aqui, ó, o diâmetro maior eu vou colocar com 30, ok? O diâmetro menor eu vou colocar com 8 milímetros e o espaçamento eu vou colocar como 4 milímetros em relação ao círculo maior e menor. O retângulo, ele não vai permitir alteração porque eu não coloquei nome e eu não exportei as dimensões, ok? Quando eu confirmo no Finish, ele ajusta as estruturas automaticamente. Eu vou voltar aqui no iFactory 11, né, que ele acabou criando aqui para mim, e vou alterar novamente as dimensões. Eu vou colocar aqui o size em relação à dimensão, acho que acabei preenchendo como 39, eu não percebi. Eu vou voltar aqui para 20, vou colocar o diâmetro maior, ele até escondeu aqui os nomes, ó, diâmetro menor, vou colocar com 12 e o espaçamento eu vou diminuir para 2. Quando eu confirmo no Finish, ele reduz e cria novamente essas punções. Beleza? Quando eu habilito novos pontos, caso eu crie aqui, ó, uma referência nessa estrutura independente e habilite novamente o Punch Tool, olha só que interessante, modelo YouTube, clico naquele ponto, eu posso manter as dimensões originais, ó, que ele não perde o padrão que eu havia feito anteriormente. Então fica independente. Eu fiz um outro modelo como se fosse um sistema de flange em relação a um ponto central. Só que aqui, pessoal, quando eu habilitei, eu encontrei dois itens. Eu não consegui trocar a quantidade de furos, eu consegui trocar as dimensões, até mesmo porque quando eu faço a extrusão, eu já tenho que habilitar exatamente o esboço. Então aqui, se eu quiser alterar o diâmetro para 30, o diâmetro menor para 8 milímetros, ele já vai corrigir como uma ferramenta de punção. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É uma videoaula que vale a pena vocês treinarem, que vale a pena vocês praticarem, porque faz diferença na customização e na otimização na criação de chapas. Então, é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhem, divulguem para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente como trabalhar com o Autodesk Inventor. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!